colocação que nós faríamos em relação a pais versus adolescentes é que a gente tire o X do meio e não use a oposição. Por quê? Porque uma das coisas que nós percebemos é interessante esse processo de adolescência. A criança entra na puberdade, ela passou por um período de observação do comportamento dos adultos e ela precisa contestar para que ela crie o mapa de mundo da própria geração. Então isso é necessário. Em contrapartida, o que nós observamos nos pais? Quando os pais reprimem, eles deixam de saber. E como a palavra-chave da educação não é mais obediência, consequência, nós precisamos de uma mudança de postura nos pais para que eles possam acompanhar esse adolescente, não no sentido de se opor ou de reprimir, porque o adolescente vai fazer escondido, mas no sentido de levar o adolescente a refletir sobre as consequências de determinadas escolhas. Vamos sintetizar dizendo que a vida é feita de escolhas. As nossas escolhas têm consequências. Se nós levarmos o adolescente a avaliar isso, que ele reflita assim, bom, se eu escolher A, quais são as consequências? Se eu escolher B, quais são as consequências? Isso traz maturidade. E, na verdade, essa maturidade, essa postura amadurecida diante da vida é o que a gente espera que o adolescente desenvolva. Vamos abordar de duas maneiras. Primeiro, que pensar diferente é uma característica das novas gerações. É nesse convívio entre as diferenças que ocorre a aprendizagem. Na verdade, a aprendizagem é a diferença entre o que se sabe e o que se pode chegar a saber. Então, quando o adolescente diverge, nós usamos, inclusive, dentro da linguística, uma frase bem interessante. Você tem um bom motivo para ser contra. Qual é? Porque essa frase mostra o seguinte: se o jovem tiver fundamentação para essa fala, talvez a gente mude de opinião, talvez haja um convencimento inverso, em que o jovem nos mostra que a nossa visão de mundo está desatualizada em relação ao contexto, não é? Por outro lado, se o jovem não tiver fundamentação, ele vai precisar repensar a sua postura diante da vida. E esse diálogo vai ser bom para os dois lados. O que nós observamos nessa questão de se impor aos filhos? Como nós dissemos, a ordem não é a premissa da obediência, mas a consequência. Então, os pais não vieram ao mundo para agradar aos filhos. Os pais são orientadores desse processo de desenvolvimento. Então, essa relação de autoridade, ela precisa ser mantida. Eu vejo às vezes, não só a relação dos pais com os adolescentes, mas dos professores, o professor fazendo graça diante da turma para motivar a turma a aprender. Esse não é o foco, quer dizer, o foco é porque motivo aprender. E no caso da família, o foco é qual o motivo para seguir regras enquanto limites estabelecidos para o bom convívio. As regras são necessárias. Uma vida sem regras é uma vida desordenada. A questão é parar para se refletir qual o significado da regra. Ela é funcional, ela tem utilidade, ela deixou de ser? A proibição é gerada pelo medo dos pais em relação a alguma coisa? Ou esse medo tem fundamento? É tudo isso que se vai conversar. Qual a utilidade de estudar, de não estudar? Quais as consequências futuras disso? Quais as consequências do uso de drogas ou não? Eu sempre digo, quem busca droga é aquele para quem a vida está uma droga. Então, vai se conversar sobre tudo isso. Diálogo, né? A postura dos dois lados e essa reflexão ouvindo os argumentos do jovem, porque às vezes nessa fase há uma alteração hormonal muito grande, um impulso vital muito grande, com pouca informação sobre a vida. E é isso que caracteriza os riscos da adolescência.